agora nós vamos passar para filosofia e sociologia. Me apresentando, eu sou o professor Giovanni Sulino, nós fazemos parte da isolada questão de humanas, a que mais aprova no estado de Alagoas, certo? Para que a gente possa dar o prosseguimento mais dinâmico possível, vamos direto para as questões, sem mais delongas, sem mais conversa. Nós estamos fazendo uma revisão, dos módulos 1 e 2 das nossas turmas extensivas. O que nós trabalhamos basicamente nos módulos 1 e 2 de filosofia durante esses últimos 2 meses? Veja, nós vimos um contexto histórico do surgimento da filosofia, nós vimos o surgimento da filosofia propriamente dito, partindo de uma análise do pensamento pré-socrático. Nós passamos do pensamento pré-socrático para o período socrático e nós passamos do período socrático para o período helenista. E agora que nós estamos no módulo 3, nós estamos vendo Santo Agostinho. Nós vimos Santo Agostinho na aula passada e na aula dessa semana nós vamos para São Tomás de Aquino. No entanto, já é o módulo 3. Então vamos focar hoje em filosofia antiga, certo? É importante filosofia antiga? Gente, importantíssimo. Sempre cai filosofia antiga. Ano passado caiu Sócrates. Ano retrasado caiu sobre a relação entre democracia e filosofia. Sempre cai pelo menos uma questão de filosofia antiga, até porque são os clássicos da filosofia e é importantíssimo que a gente tenha o melhor domínio possível desse conteúdo, certo? Bora lá. Primeira questão. A filosofia, além do privilégio histórico de ter sido a primeira tentativa de compreensão do mito, tem consciência, desde a sua origem, do seu parentesco com ele. A filosofia, se não é filha, é, pelo menos, irmã mais nova do mito, e estabeleceu, desde o seu berço, uma fascinante relação de amizade e confronto com seu irmão mais velho. O alvorecer da filosofia na tradição ocidental mistura as suas luzes e sombras com as do mito que a precedeu na Odisseia da humanidade. Veja, é uma questão sobre o surgimento da filosofia. Gente, a filosofia, ela surge, como o enunciado nos coloca, a partir do mito. E o que é o mito? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer quando a gente precisa estudar o surgimento da filosofia. Porque o texto faz uma associação entre a filosofia e o mito, colocando o mito como o irmão mais velho da filosofia. Então, o que é o mito? Veja que eu estou perguntando o que é e não quem é, tá? O que é o mito? Exatamente. Veja, o mito, gente. Se liga aqui. O mito. Dá para ver aí de trás? O mito é uma explicação da realidade a partir de uma perspectiva sobrenatural. Só isso, certo? Por isso que é comum a gente ouvir determinadas expressões que, às vezes, você pode encontrar numa prova, ou você pode encontrar em um texto mais especializado de ciências humanas, o termo que eu já vi aluno se ofender com mitologia cristã. Aí o cara diz, porra, professor, tá me ofendendo, tá ofendendo minha religião. Não. A mitologia é um conjunto de mitos, ou seja, um conjunto de explicação da realidade a partir de uma perspectiva sobrenatural. Isso independe se é romano, isso independe se é grego, isso independe se é cristão, isso independe do que for. Toda a explicação da realidade que é baseada em uma perspectiva sobrenatural é uma explicação mitológica, certo? E a questão está tratando justamente sobre isso. Porque o mito, veja, o mito buscará as origens das coisas. Como é que começa a Bíblia? Jura para mim? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, veja, isso é um mito clássico.
Isso é um mito clássico. No princípio, diz quando, criou, diz o quê? Deus, diz quem? Os céus e a terra, diz o que ele criou. Percebe? Isso é um mito clássico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o mito será sempre uma explicação da origem de alguma coisa, seja de alguma coisa específica, será do mar, seja de tudo, como é esse caso, os céus e a terra. Percebe? Só que a partir de uma perspectiva sobrenatural. Então, a filosofia surge justamente quando você tem uma passagem desse mito para o que a gente chama de Logos. É a famosa passagem do mito para o Logos, certo? Logos, todo mundo sabe o que se trata, né? É o sufixo de biologia, o sufixo de sociologia, Logos é conhecimento. Veja, a filosofia surge justamente quando um sujeito chamado Tales de Mileto, que todo mundo já ouviu falar, olha para o mundo e diz: tudo é água. Todo mundo já passou por isso, né? A gente está só revisando. Aluno questão de humanas já me ouviu falar isso 1000 vezes, porque eu fico repetindo até encher o saco. Por quê, gente? Por que isso é importante? Porque o Tales é a primeira pessoa na história da humanidade que vai dizer que a origem das coisas é um elemento natural e não um elemento sobrenatural. Percebe? Por isso que surge a filosofia. A filosofia, e aí a gente vai entender o que a questão está falando. O mito procura explicar a origem das coisas por meio de uma perspectiva sobrenatural. A filosofia buscará explicar a origem das coisas a partir de uma perspectiva racional. Simples. Difícil? Deu para entender? Vamos à questão. Bora lá. Enunciado. A relação apresentada no texto expressa uma passagem transformadora na filosofia referente a, veja, os pré-socráticos, que foi um conteúdo que a gente teve uma aula inteira, 1h20 só sobre o pré-socrático, a gente viu o pré-socrático, pré-socrático, diz que o mito explica a origem da realidade por meio do sobrenatural. O Logos explica a origem das coisas por meio da razão. Essa é a passagem. É você inserir a razão nessa relação. Então, veja, os pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? Aí você me diz, professor, é a galera que veio antes de Sócrates. Pouco. Veja, o pré-socrático, ele não é necessariamente alguém que viveu antes de Sócrates. Inclusive, muitos pré-socráticos foram colegas de Sócrates. Viveram no mesmo período que o Sócrates. O que faz alguém ser pré-socrático ou socrático, já a gente chega no Sócrates, a próxima questão já é o Sócrates. O que faz alguém ser pré-socrático ou socrático é a forma de pensamento dele, e não a relação cronológica com Sócrates, e não por ter vindo antes ou depois de Sócrates. Como assim? O pré-socrático, aluno questão de humanas vai matar essa rapidão. Qual o objeto de estudo dos pré-socráticos? Eles estão interessados no quê? Com determinação, gente. No quê? Na natureza. Eles estão interessados no cosmo. Logo, eles estão produzindo uma filosofia natural. Então, eles estão, quando Tales diz, tudo é água, ele está produzindo um processo de racionalização dessa natureza, na qual até então, entre os gregos, quem é o responsável pela água? Poseidon. Percebe? Então você tira os deuses da equação e você diz não. Agora, um elemento natural é o fundamento da realidade. Filosofia pré-socrática. Isso é ser pré-socrático.
O pré-socrático é o sujeito que está interessado na natureza. É tão tal que eles são entendidos como filósofos da natureza ou físicos. Surge junto filosofia e física ao mesmo tempo. Os primeiros filósofos são também os primeiros físicos da história da humanidade. Certo? E agora vamos à questão de fato. Alternativa A, na verdade. Veja, a relação apresentada no texto expressa uma passagem transformadora na filosofia referente a alternativa A. Organização da polis. Não, eles estão interessados no quê? Na natureza, certo? No cosmo. Alternativa B. Reflexão sobre a ética. Não, eles estão interessados no quê? No cosmo. Alternativa C. Expansão do território grego. Não. Veja como, quando você sabe isso, como todas as outras alternativas se tornam absurdas. Não é? Expansão do território grego. O Tales está falando sobre qualquer coisa menos expandir o território grego. E lembrando, não existia Grécia. Grécia surgiu no século XIX. Você tinha cidades-estado, que inclusive não se gostavam umas das outras. É tão tal que na Guerra do Peloponeso juntou Atenas de um lado, Esparta do outro, e caíram no cacete e se destruíram. Não existia Grécia. Você tinha cidades-estados separadas e que muitas vezes não se gostavam. Letra D. Valorização das figuras divinas. Pelo contrário, você está fazendo um movimento inverso. Certo? Letra, por eliminação, letra E, racionalização da natureza. Difícil? Ok, primeira questão. Bora, vem para cá, vem para cá. Vamos para o Sócrates, certo? Bora lá. Vamos pensar um pouco mais sobre o Sócrates e vamos fazer a passagem do socrático para o pré-socrático, certo? Veja. Aliás, do pré-socrático para o socrático. Veja, segunda questão. Segundo Diógenes Laércio, abre aspas, para o Diógenes Laércio, convencido de que o estudo da natureza nada tem a ver conosco, já tem aí o Sócrates falando mal dos pré-socráticos, ouviu? Convencido de que o estudo da natureza nada tem a ver conosco, Sócrates passou a discutir questões éticas na praça do mercado e costumava dizer que o objeto de suas indagações era como se age, se mal ou bem, em casa. Veja, essa é a passagem. Agora vamos ver como é que você passa do pré-socrático para o socrático. E aqui você terá quem são os três clássicos da filosofia grega. Todo mundo tem que saber isso. Em ordem cronológica, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Primeiro veio Sócrates, que foi o mestre do Platão, depois veio Aristóteles, que por sua vez foi discípulo do Platão, certo? Sócrates, Platão e Aristóteles. E aqui vou colocar a contragosto dos três também os sofistas. E vamos entender porque eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio, porque eles não se gostavam, tá? Esse negócio, gente, de que existe uma harmonia na filosofia, que todo mundo é na moral, que gente do bem, mentira. Ainda hoje os filósofos brigam, publicam livro um para xingar o outro, todo tipo de maluquice. Todo mundo sabe que os socráticos não gostavam dos sofistas, não é isso? Mas isso é um debate que a gente só pode fazer depois, senão não para mais aqui. Mas existe uma similaridade, por incrível que pareça, entre o pensamento socrático, quando se diz pensamento socrático é Sócrates, Platão e Aristóteles, existe uma aproximação entre o pensamento socrático e os sofistas. Qual aproximação é essa? Enquanto os pré-socráticos estão interessados na natureza, os socráticos estão interessados no quê? Exatamente, no ser humano. Percebe?
que a gente vai traduzir como, você pode pensar, né? Famoso Psy, né? Ou seja, aqui, ó, o espírito você pode encontrar a alma. Olha, gente, sempre que você encontrar. Oi? Socrático é Sócrates, Platão e Aristóteles. Os sofistas, ele parte para outro princípio já. Mas eles têm a similaridade, e aí onde a gente vai chegar? Eles têm a similaridade de que todos eles estão interessados no espírito. Aí você me diz, professor, então eles fizeram um movimento contrário, eles passaram do interesse do logos de volta para o interesse do mito? Não. Se você encontrar, que com certeza você vai encontrar, questões no Enem, ou seja, lá na prova que você for fazer, e tiver em ciências humanas espírito, não é fantasma. Certo? Não é alma que vai morrer e vai puxar no seu pé. Não. Espírito é a obra da consciência humana. Isso quer dizer o quê? Quando eu digo que esses 4 aqui estão interessados no espírito, eles estão interessados em saber o que é arte, o que é justiça, o que é política, eles estão interessados em saber o que é alegria, o que é a beleza, o que é a dor. Percebe? Veja a diferença. Esse aqui quer saber qual é o fundamento da natureza. Esse aqui quer saber qual é o fundamento da consciência humana. Como nós nos relacionamos. Por que nós nos relacionamos dessa forma e não de outra forma? Percebe? A passagem, então, o que faz alguém ser pré-socrático é ele ser interessado na natureza. A passagem é quando você passa a se interessar pelas questões da alma, pelas questões do espírito, da consciência, pelas questões do que é propriamente humano. Certo? Show? Bora lá. Aqui. Considerando a teoria das virtudes de Sócrates, assinale a afirmação verdadeira. Ó, letra A. A ética socrática trata dos assuntos da economia, por isso fazia discussões de mercado. Economia? Não. Eles estão tratando sobre o espírito, certo? Lembrando, ética. O que é ética? O que é ética? Não é uma pergunta retórica. Todo mundo já ouviu, isso é antiético. Ética não sei o que. O que é ética? Maravilhosa. Veja, ética é ação. Ética é comportamento. Veja, ano que vem, vocês estarão entrando, muitos de vocês que desejam, estarão entrando no curso de medicina, certo? Existe uma parada chamada ética médica. O que é uma ética médica? É o que nós, sociedade, esperamos que um médico faça. Não é isso? Você não pode chegar, sei lá, que Deus o livre todo mundo. Levou um acidente, estava pulando paraquedas, todo mundo é radical, pulando paraquedas, meteu a cara no prédio, chegou no pronto-socorro. Você não pode esperar que você chegue lá todo fodido e o médico... Pera aí, que aqui a cremosa tá... Olha, porra, pera aí. 10 minutinhos, pô. E você lá todo quebrado, os pedaços para um lado. Isso é o quê? Antiético. Porque a sociedade espera um determinado comportamento desse grupo. Percebe? Então, quando Sócrates ele vai se interessar pela ética, ele está se interessando pela ação das pessoas em sociedade. Esse é o interesse do Sócrates. Por que é que as pessoas agem de determinada maneira e não de outra? Certo? Bora lá. Letra B. Ao situar sua pesquisa sobre a ação
humana, Sócrates se conduz da fisiologia, estudo da natureza, à ética. Letra B. Não é facinho? Então, se conduz do estudo da natureza para a ética, é a passagem. Ele faz a passagem, percebe? É isso que faz a passagem do período pré-socrático para o socrático. Não, ele xinga. Não, ele se conduz, ele está. A filosofia surge, a gente viu, né? A filosofia surge como cosmologia. Então, quando a alternativa de se conduz é o Sócrates, ele fez esse estudo aqui. Ele começou assim, como todo mundo. Até, né, todo mundo sabe essa história, quando ele foi no famoso oráculo de Delfos, e o cara disse para ele, né, o oráculo de Delfos disse para ele, você é a pessoa mais inteligente do mundo. Qualquer pessoa ficaria super feliz com isso, né? O Sócrates não era qualquer pessoa, ele ficou perturbadíssimo com isso e saiu correndo e ficou desesperado. Diz. Vamos chegar lá. Certo? Letra B. Marca aí, letra B, de bola. Ao situar sua pesquisa sobre a ação humana, Sócrates se conduz, veja, se conduz da fisiologia e passa a filosofia para o estudo da ética. Essa, gente, é a primeira grande mudança de perspectiva, do eixo do interesse da filosofia. Nós já estamos no módulo 3, nós já passamos pela primeira transformação da filosofia, nós já passamos pela segunda transformação da filosofia, que foi com o helenismo, e nós já estamos na terceira transformação da filosofia, que é o surgimento da filosofia cristã. Certo? Letra C. Ó, vamos ver porque não é letra C. A discussão das questões morais significa que elas não podem ser, de modo algum, objeto de estudo, como é a física. Não. Se você está estudando um negócio, o que o Sócrates vai estudar é justamente as questões morais. Percebe? Então não faz sentido você dizer que o cara que estuda as questões morais não pode estudar as questões morais, já que ele está justamente estudando as questões morais. Show? Letra D, para tirar sua dúvida. O método de estudos dos fisiológicos, né, que são essa galera daqui, os pré-socráticos, tendo fracassado em sua aplicação à natureza, deve ser usado na ética. Não, de maneira alguma. Primeiro que eles não fracassaram. Os pré-socráticos... Olha, gente, sempre que a filosofia faz uma passagem de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que o ponto A foi superado ou que foi desconsiderado. Todo mundo estuda teorema de Pitágoras. O Pitágoras é um pré-socrático. Percebe? Isso não quer dizer que ele foi superado. Certo? São eles os primeiros que vão elaborar uma certa ideia de evolução, que vai ser confirmada de fato só no século XIX. Com Charles Darwin. Então, eles tinham um limite tecnológico, percebe? Determinadas coisas você não pode. Por exemplo, como vai acontecer entre os pré-socráticos, o cara chega lá, o Demócrito chega lá e vai dizer, olha, a partícula mínima da realidade é o átomo. Como é que ele vai provar isso? Percebe? Mas, com o desenvolvimento tecnológico, com avançados tempos, no século XIX, o cara foi lá e disse, porra, é mesmo, tem uma parada, e deu o nome de átomo em homenagem aos pré-socráticos. Então, não é porque é pré-socrático que não está certo. Você tem só uma mudança no foco do seu estudo, tá? Terceira questão. Mais pré-socrático aqui. O significado do termo cosmos, para os gregos pré-socráticos, liga-se diretamente a ideias de ordem, harmonia e mesmo beleza. O cosmos é, assim, um mundo natural, bem como o espaço celeste, enquanto realidade ordenada de acordo com certos princípios racionais. A ideia básica de cosmos é, portanto, a de uma ordenação racional, uma ordem hierárquica em que certos elementos são mais básicos e que se constitui de forma determinada
tendo a causalidade como lei principal. Texto 2. Esse é um textinho do Danilo Marcondes, né? Aí a galera, eu sempre faço a sugestão desse livro do Danilo Marcondes para vocês, que é a Iniciação à História da Filosofia, que é um livro sensacional. Ouvi dizer que tem para baixar o PDF na internet, que você pode ir lá acessar, bota no Google, Danilo Marcondes, enfim, e você tem, ponto por ponto, é um livro muito legal, que ele vai filósofo por filósofo, no finzinho ele faz um resumo, ainda coloca umas questões para você fazer uma fixação. E sempre tem texto do Danilo Marcondes em vestibulares, como vocês estão vendo aqui, tá? Texto 2. Quando a filosofia, pela mão de Sócrates, eu adoro essa expressão, veja o que aqui o texto diz. Quando a filosofia, pela mão de Sócrates, desceu do céu à terra, essa passagem, você sai da natureza para o humano, desceu do céu à terra, na sugestiva expressão de Cícero, o homem passou a ser o centro das indagações dos pensamentos gregos. Platão atribui ao mestre a busca obsessiva do ser e do saber humano. Enunciado. Lembrando, gente, existe uma questão com Sócrates e que não se sabe de fato se o Sócrates existiu, né? Porque ele não deixou nada escrito. A gente está falando de alguém que viveu há 2.500 anos, tá? Que não deixou nada escrito e tudo o que se tem do Sócrates foi o que o Platão disse sobre ele. Então, existem correntes que dizem que o Sócrates ele foi uma invenção do Platão. Porque o Platão, ele tem, como a gente vai ver já já, uma das questões é sobre o gênero textual da filosofia, que é importantíssimo. O Platão cria um novo gênero textual para a filosofia. Que gênero é esse? Os diálogos, né? Os famosos diálogos socráticos. E muita gente acredita que o Sócrates é um personagem desses diálogos que o Platão criou, tá? Mas é difícil de saber, tendo em vista que é algo que aconteceu há 2.500 anos. Bora lá! Os textos caracterizam uma mudança importante na história do pensamento filosófico, trazida pela filosofia de Sócrates e que se expressou. Letra A. Na defesa dos princípios participativos da democracia ateniense. Questão de humanas. Aluno questão de humanas sabe que filósofo grego não gosta de democracia. Não gosta de democracia. Esse negócio de democracia só se torna algo generalizado no fim do século XVIII. Você tem uma expansão, em primeiro lugar, né, a partir de um processo, a gente vai chegar nisso, quando a gente chegar em filosofia moderna, há um processo de expansão da ideia de democracia, em primeiro lugar, a partir dos liberais, e daí você tem uma expansão feita pelos iluministas e que se torna material, em primeiro lugar, na Revolução Estadunidense e, em segundo lugar, uma década depois, na Revolução Francesa, que aí sim tem um caráter universalista. E você tem uma ressignificação da democracia. Mas para essa galera aqui, os sofistas não, os sofistas gostam de democracia. Mas para essa galera aqui, Sócrates, especial Platão, democracia é coisa de gente idiota. Porque eles se acham especiais. Eles se acham melhores do que os outros. Então é tão tal, a gente passou por isso nas nossas aulas, que o Platão vai defender uma ditadura dos filósofos. Veja, é a primeira vez que um filósofo ameaça um golpe de Estado. Com quem ninguém sabe, né? Vai jogar livro na cabeça do povo, né? Veja, e daí o Platão vai propor, ele vai dizer, olha, ou os reis se tornam filósofos, ou os filósofos se tornam rei. Percebe? Então eles não vão gostar de democracia. Pelo contrário, para essa galera, cada um tem que fazer o seu. Você é trabalhador? Trabalhe, meu irmão. Você é cidadão? Vai estudar. Percebe a diferença? Para eles, o escravizado, ele é naturalmente escravizado. Eles não vão gostar de democracia. Letra B, de bola. Na busca pela compreensão do princípio fundamental da natureza. Sócrates. Quem é que busca a natureza? Pré-socrático. Veja que quando a gente... Olha, veja, a gente só passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceitos. A gente consegue responder praticamente todas as questões sobre filosofia antiga de uma maneira geral. Percebe? Com alguns conceitos básicos. Não é um bicho de 7 cabeças.
Letra C. No questionamento da vida social e política dos seres humanos. Isso é a cara do Sócrates. No questionamento da vida social. Vai questionar por que as coisas são assim, por que existe isso, por que existe, por exemplo, Aristóteles vai criar, não sei se você já viu, aqui já toma spoiler para a galera da semana que vem, tem um filme que eu vou indicar para vocês na semana que vem, de filosofia, né? Tem um filme que é O Nome da Rosa. Vão assistir. Tá? Antes da aula, já fica aqui a dica, O Nome da Rosa, que é uma adaptação de um livro do Umberto Eco. Umberto Eco é um intelectual italiano, um dos maiores especialistas em Idade Média de todos os tempos. E no livro, e na história, né, existe um livro do Aristóteles que é justamente, não vou contar, senão toma spoiler, porque tem um plot twist assim no final, e daí não vou estar contando, né? Mas veja, o Aristóteles escreve um livro, por exemplo, para falar sobre a comédia. Percebe no que eles estão interessados? Eles estão interessados em saber por que as pessoas riem. Isso não vai acontecer aqui. Percebe? Então, letra C é a letra correta no questionamento da vida social e política dos seres humanos. Mas vamos a D e a E para entender por que não rola. Letra D, na crítica aos prazeres humanos como finalidade da vida. Olha, gente, isso pode enganar muita gente, porque existe uma noção de que o filósofo, ele é, de certa maneira, um sujeito que está fora da realidade, né? Não vou tomar uma. A gente viu na aula, lembra? O Sócrates... Toda a representação do Sócrates, ele está com a taça de vinho na mão. Porque ele era conhecido em Atenas não só como um homem chato, né? Porque ele parava, né? A gente viu isso, ele parava as pessoas na rua e perguntava para você o que é o amor. Aí você respondia, ele ria de você. Fela da puta, né? Mas também ele era famoso por beber muito e por comer muito. Essa ideia de que a filosofia e o filósofo devem se afastar dos prazeres da vida, isso só vai começar a acontecer na filosofia cristã. O Sócrates era o maior beberrum de Atenas, segundo relatos do próprio Platão. Percebe? Então, não tem essa coisa de você negar os prazeres da carne, que são maravilhosos, diga-se de passagem. Letra E, no desenvolvimento de uma teoria da causalidade. Não. Isso, como a gente vai ver, começa a se desenvolver muito mais no século XVI, XVII, XVIII, né, que é a filosofia moderna, e isso é uma característica do Aristóteles, não do Sócrates. Lembra que a gente passou pela teoria das 4 causas do Aristóteles, que eu trouxe os meus gatinhos para a gente ver como exemplo, né? Primeiro, para ver como eles são bonitinhos, e segundo, para a gente usar como exemplo. Certo? Letra C. Letra C de correto. Letra C de certo. Quarta questão. Última questão de filosofia, tá? E as outras 4 são só Sociologia. Bora lá. Leia o texto a seguir. Assim, essa questão eu acho particularmente maravilhosa, porque trata... Pergunta de casa. Qual a diferença entre moral e ética? Nenhuma. A ética é só a área da filosofia que estuda moral. É só o nome da área da filosofia que estuda moral. Tá? Quarta questão. Leia o texto a seguir. Assim, veja, é uma questão sobre o gênero textual da filosofia. Assim, a epopeia e a poesia trágica, também a cômica, inclusive é sobre o livro do Aristóteles, que eu estava falando, que é o Poética. São produções miméticas, mas não há nada em comum entre Homero e Empédocles, exceto a métrica. Eis porque designamos com justiça um de poeta, o outro de naturalista, em vez de poeta. Esse trecho é de um livro do Sócrates chamado Poética. Se liga, o que é que o Sócrates está dizendo? O Aristóteles. Verdade. O que é que o Aristóteles está dizendo aqui? Veja. Ele está dizendo o quê? Existe um sujeito chamado Homero. Todo mundo conhece Homero.
Não é isso? O Homero escreveu a Ilíada, a Odisseia, a história da Guerra de Troia, que é na Ilíada, e a história da volta do Odisseu, que é o Ulisses, a sua amada Ítaca. Certo? Então, o Homero, ele é poeta. Há quem diga que o maior poeta de todos os tempos. Já o Empédocles, a gente viu, o Empédocles, ele é pré-socrático, não é isso? O Empédocles é... Lembra, o Empédocles é o Avatar, né? Que a gente colocou lá nos nossos exemplos. Ele é o da escola da pluralidade. Ele vai dobrar os 4 elementos. Ele vai dizer que o fundamento da natureza são os 4 elementos básicos, tá? E daí o Aristóteles vai dizer que o Empédocles é filósofo. Veja, mas ele vai fazer uma associação entre os dois, porque os dois escrevem a partir da poesia. E aqui a gente estabelece mais um ponto. A filosofia, quando surge como poesia. A antiguidade inteira escrevia em poesia. A prosa é um fenômeno moderno. A aristocracia, que é a classe dominante da antiguidade e da Idade Média, gosta de poesia. A burguesia, que é a classe dominante da modernidade e da contemporaneidade, gosta de prosa. Então, você vai ter uma transformação na filosofia quando a gente chega na modernidade. Mas essas são outras questões. Se liga. O que é que o Aristóteles está dizendo? Ambos escrevem poesia. No entanto, o Homero, ele está no reino do mito. O Empédocles está no reino do logos. Só isso. Bora para as alternativas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre Aristóteles, assinale a alternativa correta. Letra A. Homero e Empédocles, por usarem a metrificação e discursos miméticos, falam dos deuses e heróis da mitologia. Nem termina de ler. Percebe? Olha, gente, falou em filosofia grega, os caras não vão falar dos deuses. Veja, não é porque existe um ateísmo, a gente inclusive comenta isso nas aulas. Não é porque eles são ateus. Inclusive o Aristóteles, ele deixa um testamento antes de morrer, que o Aristóteles era rico. Ele deixa um testamento antes de morrer e ele pede para construir uma estátua de Atenas e uma estátua de Apolo. Quando ele morrer em tamanho real e mármore, isso há 2000 e muitos anos. Uma fortuna, percebe? E ele fez em homenagem aos caras. Não é uma questão de não crer nos deuses, mas é uma questão de não misturar as coisas. Percebe? Os deuses olimpianos são de uma natureza X. A sociedade é de uma natureza Y. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Bora lá. Então, eles não vão tocar, não vão tratar profundamente sobre os deuses. Não. Letra B. A escrita tanto de poetas trágicos como de filósofos naturalistas. Quem são os filósofos naturalistas? Os pré-socráticos. Naturalistas é definida pela métrica, ambos tratando racionalmente. Não. Ó, o Homero está no reino do mito. Não existe racionalidade nenhuma. Não sei se vocês já leram a Ilíada e a Odisseia, mas você vai pegar a Ilíada e a Odisseia e você não vai encontrar nada de irracional ali. Nada. Embora sejam grandes textos. Letra C. Mesmo usando métrica, ou seja, mesmo usando a poesia, Empédocles é um dos primeiros filósofos que tratam da natureza, enquanto Homero narra os mitos da tradição grega. Marca a letra C de correto aí. Perfeito. Percebe? Simples. Veja como todas essas questões são simples de a gente acertar. Não é? Às vezes parece filosofia grega uma coisa assim de 7 cabeças, uma maluca. Não é. É só você dominar algumas noções gerais. Letra D, rapidão, só para a gente ver porque está errado, D e E. Métrica e mimética de poetas e naturalistas expressam o modo como os mitos não
Eles não vão falar dos mitos. Esquece mito. Letra E em diversas dimensões. Letra E, Empédocles e Anaximandro, filósofos naturalistas, escreveu em métrica, explicando como os deuses... Tchau, já deixa de ler. Tchau. Quinta questão, vamos para sociologia. E vamos que vamos. Ó, dá uma olhada no cartaz, máscara salva vidas, taralalalala. O cartaz apresenta orientações importantes para a saúde pública. Esse chama a atenção para o estabelecimento de um hábito no processo de socialização que se consolida com o A. Lembrando, em sociologia, nós tratamos no módulo 1 e no módulo 2. Módulo 1, a base das instituições sociais, não foi isso? E módulo 2, nós tratamos os clássicos da sociologia. Então, no módulo 1, nós vimos o que é família, o que é Estado, o que são as relações sociais, nós vimos o que é escola, nós vimos o que é religião, nós passamos pela base dos principais conceitos sociológicos. Então, essa questão é sobre sociabilidade, tá? Se liga. Ó, letra A. Isolacionismo social, veja que a questão trata do contrário. Você usa máscara para sair na rua, a não ser que você seja uma pessoa muito perturbada, porque existe perturbação de toda a natureza, você pode ficar em casa de máscara, ninguém está lhe julgando. Mas, em princípio, a máscara é um elemento de socialização, percebe? Você sai para se proteger e para proteger o outro. Letra B. Estimular a coesão social. Bom quando vem no começo. Veja, por que não? Acumulação material. Veja que doidice, pulei para outra questão. Não é sobre acumulação material. Percebe? Porque usar ou não máscara, ninguém vai ficar rico de ficar... Inclusive é nojento, né? Você ficar guardando suas máscaras descartáveis me parece uma coisa um tanto quanto anti-higiênica. Letra C. Conflito higienista. Não. O que é o higienismo? Isso é importantíssimo para estudar, por exemplo, a história do Brasil. O higienismo é quando você tira da vista da cidade, ou pelo menos do centro, só para dar um exemplo, dos centros das cidades, você tira, por exemplo, os pobres. Percebe? Você está fazendo uma higienização. O que aconteceu no Jaraguá? Você tinha a vila de pescadores do Jaraguá, a galera foi lá, deu um pau nos caras, derrubou a casa dos caras e fez um negócio lá que ninguém vai ver. Higienista, exatamente. Percebe? Então, o movimento higienista é quando você limpa os pobres, por exemplo. Limpou-se os pobres do Jaraguá. Agora tem lá aqueles negócios bonitos, não sei o que, nananã, e tal, tá? Letra D, individualismo, pelo contrário. Você usa máscara pensando no outro, percebe? E em si também, né, evidentemente. Letra E, consciência coletiva. Letra E. Percebe? Você usa máscara porque você sabe, evidentemente, aqui é num contexto pré-vacina, né? Então, você usa máscara justamente porque você está pensando, está resguardando a sua segurança de saúde e a do outro também. Sexta questão, ok? Quinta questão, suave, não é? Tudo questões suaves, sem muitas perturbações. Sexta questão, o torém. Veja, torém é uma dança indígena nordestina. Eu tô ligado, professor. O torém dependia de organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidade que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próximos participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o pretexto para sua realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar mocoró, bebida fermentada do caju. Isso é uma dança típica de indígenas do Nordeste. O ritual mencionado no texto atribui à manifestação cultural de grupos indígenas do Nordeste brasileiro a função de, veja, por que a gente vai, sei lá, vai ter um forró? Por que a gente vai? Ah, vai ter o trote do terceirão da escola X. Por que a gente vai? Primeiro, porque não vai ter aula, né? Segundo, por que a gente vai?
Nada. Por que a gente vai? Por causa da resenha. Que foi que disse resenha? Por causa da resenha. Você vai para sociabilizar. Percebe? Você vai porque é um momento especial na sua vida. Você vai tirar onda com a galera. Você vai apertar os seus laços sociais com aqueles seus amigos da sua turma. Certo? É a mesma coisa aqui. Vamos às alternativas. O ritual mencionado, né? Você já viu. Letra A. Celebrar a história oficial? Não. Se é um ritual tradicional de povos indígenas, a história oficial passou por cima dos povos indígenas como um trator. Percebe? Não só passou por cima, como jogou bomba em cima. Escravizou, mutilou, estuprou, todo tipo de barbárie. Letra B. Estimular a coesão social. Letra B. Você vai pro trote porque você vai, se enturmar com a galera, você não sei o que, vai tirar foto, vai postar, ano que vem você vai olhar, nossa, que saudades dessas provas fáceis da escola, porque eu tô me fudendo aqui na UFAL. Vai pensar nisso. Sétima questão. No seio de diversos povos africanos, nomeadamente no antigo Reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Exemplo disso são as tampas de panelas esculpidas em baixo relevo do povo Oyo, da região de Cabinda, com cenas e provérbios de cotidiano, desenhos da terra. Vamos passar o texto, vamos para o enunciado. Para o povo Oyo, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem a função de uma. Veja, os artefatos culturais. A gente pode trazer isso, porque quando a gente pensa em indígena, fica um negócio assim meio alienígena. Mas a gente pode trazer isso para o barroco no Brasil. Porque as igrejas católicas têm muitas imagens. Exatamente. Por que você entra aqui na Catedral Metropolitana de Maceió e tem toda a Via Crucis, de um lado e do outro? Por quê? Porque, gente, hoje Alagoas ainda é o estado do Brasil com o maior índice de analfabetismo. Como é que você vai catequizar a pessoa se a pessoa não sabe ler? Você literalmente desenha, né? Não tem que... quer que eu desenhe? Vou desenhar. Percebe? Então, para que servem esses artefatos? Pedagogia dos costumes sociais. Você ensina o outro a história do seu povo, você ensina o outro a religião do seu povo. Percebe? Essa é uma questão sobre educação. Só para a gente fechar, agora, 8ª questão. Tem um textão, vamos pular o textão, que é sobre o Durkheim. E aí, aluno questão de humanas está ligado que qual é o objeto de estudo da sociologia para o Durkheim? Se errar, velho, eu falo isso toda a aula. Qual é o objeto de estudo da sociologia para o Durkheim? Fato social. Para o Weber é ação social, para o Durkheim é o fato social. Eu prometi a vocês que ia dizer isso todas as vezes, e eu vou dizer isso todas as vezes até o Enem. E para o Marx é economia, tá? Bora! De acordo com a Chage, o texto e seus conhecimentos acerca dos pressupostos técnicos do sociólogo Emile Durkheim, é correto afirmar que um fato social tem como características. Quais as características do fato social? A gente viu isso várias e várias vezes. Eu trouxe o exemplo, lembra na aula da Vênus do Botticelli, que a gente viu, que eu trouxe o exemplo, que a gente tratou sobre isso, que é o fato social. Letra B. Exterioridade, generalidade e coercitividade. Show! Fato social, um cheiro. Adorei estar aqui com vocês, é sempre uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde.